Reconciliação Carandaí, um lugar para recomeçar. Quando nós entendemos quem é o Senhor para nós, quando você entende que você precisa fazer algo para Ele, você precisa oferecer algo a Ele, quando você entende que a sua vida que você não tem vida, deixa apagado. Quando você entende que você não tem vida secular, que a sua vida é toda do Senhor, não existe vida secular em nós. Nós não temos uma vida dentro da igreja e uma vida lá fora. Nossa vida é do Senhor. Nossa vida é uma vida cristã. Não é nada de vida secular. Quando você entende isso, fica bem mais fácil você adorar o Senhor. Quando você entende isso, fica bem mais tranquilo de você se chegar mais perto dele, você ter mais intimidade com ele. Porque o entendimento para que nós estamos aqui nessa terra, o entendimento para o qual nós viemos aqui nessa terra, tem que ser um entendimento real em nossas vidas. Não apenas um entendimento na letra, mas um entendimento real. Nós precisamos nos convencer, nós precisamos estar convencidos de que é o Espírito Santo que trabalha em nossas vidas. Nós precisamos estar convencidos de que Deus, Ele nos comprou. É isso que nós precisamos ter convicção em nós. Saia daqui nessa noite entendendo que você não é de você, as suas atitudes não são decisão sua. As suas atitudes não é você que vai decidir para onde você vai, qual o caminho que você vai seguir. Você tem um Deus que te comprou, a sua vida é dele. Você tem um dono, você tem um Senhor, você tem um Pai. E é Ele que decide o que vai acontecer na sua vida. É Ele que decide. E algo que Deus quer de nós, que nós estamos falando nessas terças-feiras. Desculpa, minha voz é um pouquinho assim. Domingo, lá em Riacima, eu fiquei sem voz na volta. E ontem eu estava rouco, começou a sarar hoje, mas aí canta, aí volta a ficar mais rouco de novo. Mas eu até gosto, fica mais bonito, não fica tão fino. Mas o que Deus quer para nós, que nós estamos falando essa terça-feira, é que nós possamos ser rios, para que nós possamos ser fonte para as outras pessoas. Se nós ainda não conseguimos entender isso, vai ser algo que Ele vai continuar trabalhando nas nossas vidas, vai continuar trabalhando nos nossos corações, até que nós entendamos que nós precisamos ser fonte. Teve uma vez um pastor, ele chegou numa igreja e ele começou a pregar sobre cuidar das pessoas, cuidar dos mendigos, cuidar das prostitutas, cuidar das pessoas que estavam lá fora. E esse pastor pregava sobre isso. No outro culto ele pregou sobre isso, a mesma mensagem. No outro culto ele pregou 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 a mesma mensagem. E um dia um presbítero, um diácono chegou para ele e falou: pastor, a gente não aguenta mais só ouvir pregar a mesma mensagem, não tem como só trocar não. E aquele pastor falou assim: vocês já estão cuidando dos mendigos? Vocês já estão cuidando das pessoas lá fora? Não, ainda não. Então eu vou continuar pregando até vocês entenderem o que vocês têm que fazer. Assim é a palavra de Deus. Às vezes algo te confronta, às vezes algo na palavra tem te confrontado, tem vindo até você e você tem falado: poxa, por que essa palavra me confronta tanto? Por que essa palavra vem para mim todos os dias? Por que às vezes o pastor fala alguma coisa e eu entendo que está falando isso para mim? É porque Deus quer confrontar você até que você mude. A gente não está aqui para poder jogar indireta para a sua vida. O púlpito não é lugar de indireta, o púlpito é lugar de revelação. O púlpito é lugar de profecia. Ninguém vem aqui para jogar uma indireta para a sua vida.
O único que joga a real com você é o Espírito Santo. E ele faz isso através da palavra de Deus. Então saia daqui nessa noite entendendo o tanto que Deus te ama e que Ele quer que você faça. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 5. João, capítulo 5. Nós já falamos sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Nós já falamos sobre o encontro dele com aquela mulher samaritana. A gente já falou que ele se encontrou com ela e que aquele encontro transformou a vida dela. E o que Jesus falou para ela é que ela tinha que beber da água. Nós já falamos que o próprio Jesus, ele falou que ele é a própria fonte, que ele é a água e que nós precisamos buscar dele, nós precisamos beber dele. E nessa noite eu quero falar com você sobre mais uma água. Quem aqui nessa noite está sedento por Jesus? Quem está sedento por Jesus? Querido, os nossos cultos tinham que ser assim como esse. Cultos que você adora sem se preocupar. Mas esses cultos de adoração, de oração, normalmente são aqueles que ninguém quer. Mas ninguém pode forçar também. É como eu falei, você tem que entender que você precisa adorar, você tem que entender. Faz um culto de prosperidade. Faz um culto de busca financeira. Faz um culto e dá uns amuletozinhos pra pessoa. Água do Jordão, terra do Egito, ataduras de Lázaro, vale do açúcar refinado. Você vai ver, enche. Ninguém quer adorar, ninguém quer entregar, todo mundo só quer receber. E se você está aqui nessa noite, eu creio que Deus te chamou para você receber. Porque somente aquele que dá pode receber. Somente aquele que entrega pode receber. João capítulo 5, verso 1. Depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico esse tanque se chama Betsada. Se você tiver aí com a sua Bíblia e quiser escrever aí, escreve na frente aí a tradução do hebraico. Chama lugar da misericórdia, lugar da graça. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. E o primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? E ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. E então Jesus disse: levanta-te, pega a sua cama e ande. No mesmo instante o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. E isso aconteceu no sábado. Por isso os líderes judeus disseram a ele: hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama nesse dia. E ele respondeu: o homem me curou e me disse: pegue a sua cama e ande. E eles perguntaram: quem é o homem que você mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão. Mais tarde Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse: escute, você está curado, não peque mais, para que não aconteça com você coisa ainda pior. E o homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Havia um tanque. Esse tanque, em português, o lugar da graça, o lugar da misericórdia. Os doentes ficavam sentados ali porque de vez em quando
uma vez ou outra, descia um anjo do céu e ele movimentava as águas daquele tanque. E quando as águas se movimentavam ali, a pessoa que pulasse ali dentro da água, conseguisse tocar na água, ficava curado. Mas era só aquele que tocasse primeiro. Imagina hoje nas igrejas, se a gente tivesse um tanque dentro das igrejas, em cada igreja tivesse um tanque, e durante o culto um anjo ia descer em cada igreja da cidade. Pelo menos as igrejas que pregam o reino, que buscam a Deus verdadeiramente, desceria um anjo, e esse anjo ia mexer aquelas águas dentro da igreja, e o primeiro que pulasse naquelas águas seria curado, receberia uma bênção, seria próspero. Como que você imagina que estariam as igrejas hoje? Uma guerra. Exatamente. Ia estar sentado aqui na frente, meu filho, ó, essas cadeiras da frente aqui não ia caber gente. Esse cantinho do Guedes aqui sentado no chão, ia estar cheio de gente aqui em volta do tanque. Ó, moveu, vuf. Ia ter gente passando em cima do outro, pulando por cima do outro. Por quê? Porque eu quero receber a minha bênção. Estava acontecendo isso com esse homem. A água se mexia e os crentes, eles queriam pegar a sua bênção. Ah, mas tinha um homem lá, 38 anos, que ele não conseguia pegar a bênção dele. O problema é dele. Eu quero a minha bênção. E querido, a Bíblia fala deste homem. Eu creio que existem outras pessoas que estavam lá, ó, muito mais tempo que ele, esperando para poder receber a bênção. E o que os crentes estavam fazendo? Passando por cima. O problema é dele, ele não consegue, mas eu consigo. Ele não consegue a bênção dele, mas eu consigo. Eu estou aqui para pegar a minha bênção, eu não estou aqui para poder ajudar ninguém. Querido, as igrejas estão assim hoje. A gente está falando de tanque, mas as igrejas estão assim. Ninguém vem ao culto para poder buscar a bênção para o irmão que está do lado. Ninguém vem ao culto e pede: papai, o meu irmão aqui do lado está precisando, está passando fome, meu irmão do lado não tem um emprego. Papai, eu estou aqui para pedir hoje pelo meu irmão. Papai, eu estou aqui hoje para pedir para que o Senhor abençoe ele. Ninguém da igreja faz isso hoje, nenhuma igreja faz isso. Mas todas as pessoas, elas vão até as suas igrejas para poder pedir: Deus me abençoa, Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, Deus me cura. Eu estou mais preocupado comigo, Deus, do que preocupado com o meu irmão. Eu quero mais que o meu irmão ele nem esteja aqui para não me atrapalhar a adorar a Deus. Isso estava acontecendo naquela época. Primeira coisa que eu tiro de lição nesse texto é que eu creio que no início nós até queremos ajudar uns aos outros. No início nós queremos até sermos amigos. Eu imagino que aquele homem no início, ele tinha familiares que o levavam para o tanque. Ele tinha amigos que o levavam para o tanque todo dia. A água não moveu hoje não, eles voltavam para casa. No outro dia levava, voltava. No outro dia levava, voltava. Mas querido, a Bíblia diz que aquele homem ele estava ali, ele não saía mais ali, não tinha ninguém para poder o ajudar. Ou seja, ele já não tinha quem o levasse até o tanque e voltasse com ele para casa. Ele já não tinha uma pessoa que o ajudasse a caminhar. Quantas pessoas que você já abriu mão de trazê-las até o tanque dessa igreja? Quantas pessoas que você já abriu mão de estarem trazendo elas, levando para casa? Quantas pessoas nós abrimos mão porque a pessoa às vezes está sendo tão chata, tão enjoada, e eu falo: não vou levar mais também não. Existem pessoas que elas precisam de um ombro amigo, elas precisam de uma família porque elas não têm. Existem pessoas que precisam que você seja o filho de Deus que vai abraçá-la. Existem pessoas que precisam que você seja o filho de Deus que vai levá-las até a fonte. Existem pessoas nessa cidade que elas estão
clamando por um abraço. Existem pessoas nessa cidade que elas estão clamando por uma palavra de consolo, uma palavra de amor. Existem pessoas nessa cidade que elas estão esperando por uma voz. E essa voz, ela precisa ecoar nos quatro cantos dessa cidade. Essa voz, querido, está dentro das igrejas. Elas estão ecoando entre as quatro paredes, mas elas não estão ecoando onde elas devem ecoar. Essas vozes não estão chegando aonde elas deviam chegar. Essas vozes, elas estão chegando aonde várias vozes estão juntos. Quando várias vozes falam junto, você entende alguma coisa? Não. Não é para você falar aonde tem outras vozes. É para você falar onde a voz já acabou, onde não tem voz nenhuma. É para você falar lá. É para você ir pregar para aquela pessoa que ela não tem mais esperança. É para você levar o amor, para você levar essa pessoa que não tem mais esperança para a sua cura até o tanque. É isso que Deus quer de nós, é isso que o Senhor espera das nossas vidas. É por isso que você está aqui nessa noite, é por isso que Deus escolheu você para estar aqui nessa noite, para que você entenda que você é voz, e que se você não clamar, as pedras vão clamar. Existe uma passagem na Bíblia que diz: e como ouvirão se não há quem pregue? Como que as pessoas na sua casa vão ouvir se você não fala, se você não deixa a sua voz ecoar, se você não as leva ao tanque? Como as pessoas no seu trabalho, na sua vizinhança vão ouvir você, como as pessoas na escola vão ouvir se você não leva elas ao tanque? Se você não deixa a sua voz ecoar. Deus está procurando por pessoas que não são como aqueles crentes que passam por cima para receber sua bênção e tá nem aí pro irmão. Quantos irmãos você está sentindo falta aqui dentro dessa igreja? Quantos que você já foi buscar para eles voltarem pro tanque? Quantos? Aquele homem estava ali 38 anos. Segunda coisa que eu aprendo com essa mensagem, e eu aprendo com esse homem, é ter perseverança. Querido, 38 anos não é muito pouco não, é muita coisa. Imagina você hoje. A Bíblia não fala se ele ficou paralítico, estava paralítico desde criança. Fala só que é 38 anos. Se for desde criança, imagina você perder 38 anos da sua vida parado em frente a um poço esperando a sua cura. Imagina você hoje parado, a partir de hoje, parado em frente ao tanque, 38 anos esperando a sua cura. Tem pessoas que estão esperando no Senhor, esperando, e chega no momento a pessoa fala: cansei de esperar. Se Deus não está dando o jeito dele, eu vou dar o meu jeito. Conheci um jovem uma vez que ele fez autoescola e ele foi reprovado 7 vezes no exame de direção. 7 vezes. E um dia ele virou pra gente lá na igreja e falou assim: vou tentar só mais uma vez. Se Deus não me fizer passar nesse exame agora, nessa 8ª vez, eu vou fazer do meu jeito, vou comprar a carteira. Querido, o seu jeito é uma bosta. Perdoa pela palavra. Seu jeito nunca vai dar certo. Uma criança chegou para o pai e falou: pai, me dá uma bicicleta. Pai, me dá uma bicicleta. Pai, me dá uma bicicleta. O pai: filho, eu não tenho dinheiro.
filho, não tem dinheiro. E aquela criança foi crescendo, se tornou um adolescente. Pai, por favor, me dá uma bicicleta. Filho, eu não tenho dinheiro. E ele cresceu, se tornou um jovem. Pai, por favor, me dá uma bicicleta. Filho, eu não tenho dinheiro. E quando ele estava mais velho, na primeira briga que ele teve com o pai dele, ele falou: eu sempre quis ter uma bicicleta, o senhor nunca me deu uma bicicleta. Sempre te pedi uma bicicleta. Eu estava doido para ter uma bicicleta, o senhor nunca me deu uma bicicleta. Todos meus amigos tinham bicicleta. O senhor nunca me deu nada. Tudo que eu sempre pedi, o senhor sempre disse que não tinha dinheiro. E no meio daquela briga, esse rapaz falou várias coisas com o seu pai, muito pior do que simplesmente: eu queria uma bicicleta, você não me deu. Mas acabou com o pai dele. O pai dele, em prantos, começou a chorar. Falou: meu filho, me perdoa. Se eu soubesse que essa bicicleta fazia tanto valor para você, eu tinha comprado ela para você. Pegou, tirou a carteira, abriu, tirou um cartão do banco, entregou ele o cartão, falou com ele: pode ir lá e tirar o dinheiro para você comprar a sua bicicleta. Agora eu também não quero a bicicleta. Por favor, meu filho, vai lá e tira o dinheiro para comprar a sua bicicleta. E aquele jovem lá, nos seus 20 anos, foi lá, colocou o cartão no banco. Quando ele olhou, tinha mais de 50 mil na poupança. E ele voltou revoltado para casa: só tinha 50 mil na poupança, o senhor nunca pôde me dar uma bicicleta? Me desculpa, filho, eu estava juntando dinheiro para te dar um carro de presente. Não interessa o tempo que for, Deus, ele vai te dar melhor do que você está querendo. Você tem que perseverar. O que Deus vai te entregar é muito melhor. A Bíblia diz que os seus pensamentos são mais altos. Os pensamentos de Deus são mais altos. O seu pensamento, aquilo que você quer, não se compara ao que Deus quer te dar. Tudo que você pedir, pensar ou imaginar, Deus vai te dar melhor. Pode demorar o tempo que for, as promessas elas vão se cumprir. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, foi assim com Jacó, foi assim com José, foi assim com Noé, foi assim com Moisés, foi assim com tantas pessoas na Bíblia. Eles esperaram tanto tempo. O que nós precisamos fazer é esperar que Deus vai dar o melhor. Deus vai fazer o melhor. Depois que aquele homem, ele perdeu mais uma chance de mergulhar. Certo dia Jesus, ele estava vindo e ele passou por aquele poço. E com certeza alguém deve ter falado com Jesus, falado: aquele ali está ali, tem 38 anos. Porque Jesus não chega para ele e fala: ó, Deus me revelou que eu precisava conversar com você. Não. Jesus já chega para ele batendo papo com ele: tudo bem com você? Por que você ainda está aqui? Por que você não mergulhou ainda? E ele falou: Senhor, eu não tenho quem me coloque no poço. Ele reclamou dos crentes: Senhor, os crentes dessa igreja não me ajudam. E aí Jesus vira para ele e fala: levanta-te e anda. E ele levantou. Depois de 38 anos ele levantou. Deus tinha para ele melhor que uma cura dentro d'água. Um monte de gente foi curado molhado, ele foi curado no seco. Querido, nós falamos que a fonte está dentro de você. Se existe uma fonte dentro de você, está na hora de você movimentar as suas águas para que pessoas sejam curadas. Mas não quer dizer que você vai molhar essa pessoa. É através da sua palavra. Levanta e anda em nome de Jesus.
Ele chegou e falou: levanta e anda. E aquele homem levantou, pegou a sua cama e saiu andando. E a terceira coisa que eu quero falar com vocês nesse texto é que aquele homem, quando ele levantou e saiu andando, os fariseus falaram, os doutores da lei, os fariseus chegaram e falaram: ô, por que você está carregando a sua cama? Porque hoje é sábado, você não pode carregar a sua cama. E aquele homem falou: mas eu estou carregando porque eu estava doente, eu estava paralítico, eu estava machucado. E apareceu um homem e ele me curou. E é por isso que eu estou carregando minha cama. Ele falou, me curou e falou: levanta, pega a sua cama e vai embora para casa. E ele pegou a sua cama e foi embora. Querido, a religião, ela quer impor para você qual o dia que você vai receber a sua bênção. A religião quer impor para você qual o momento certo. A religião quer impor para você que você vai receber sua bênção quando você começar a pregar a palavra de Deus. Você vai receber sua bênção quando você acertar a sua vida. Você vai receber sua bênção quando você abraçar um irmão. Você vai receber sua bênção. Ela tenta impor o momento que você pode receber sua bênção. Mas Deus está falando com você nessa noite. Jesus está dizendo para você nessa noite: quem decide o momento é Ele. Você não precisa trocar nada. Você não precisa fazer uma troca. Eu estou precisando de uma bênção. Eu estou precisando de uma bênção financeira. Eu vou doar tudo que eu tenho para a igreja, que Deus vai me dar mais. Não. Deus quer te abençoar financeiramente, mas Ele vai te abençoar no momento que Ele quiser. As igrejas tentam impor momentos de cultos. Hoje é o culto de cura. Hoje não, hoje é o culto da família. Não, terça-feira é o culto da adoração. Pastor Rodolfo, chegou um paralítico ali na igreja, ali na porta, ele quer que eu ore por ele. Meu irmão vai lá e fala com ele para voltar na sexta-feira, que sexta-feira que é o culto de cura. Pastor, domingo manifestou um demônio. Não, pede para ele voltar daqui 15 dias que a pastora Cássia vai estar aí. Quem faz o culto de libertação é a pastora Cássia, não sou eu. A religião, ela tenta impor. A religião, ela tenta colocar para você qual é o dia da sua bênção. Terça-feira é o dia que você vai receber sua cura. Sexta-feira é o dia que você recebe a sua libertação. Quarta-feira não, quarta-feira é o dia de receber a sua vitória. Domingo é o dia de você receber a sua bênção para sua família. Querido, Deus te abençoa o dia que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Ninguém manda nele. Não é pastor, apóstolo, não é ninguém que tem título religioso que vai dizer para você o momento que vai chegar a sua bênção, que vai falar o momento que vai chegar a sua bênção. É o próprio Deus. É Ele que vai falar. Então você não precisa se preocupar com o que tem falado com você, com o que tem vindo na sua mente. Preocupe-se com o que Deus está falando para você nessa noite, com o que Deus está falando para você. É isso. Isso que você precisa preocupar. Hoje eu ouvi assim: eu vou lá na sua igreja. Falei: amém, meu irmão, vai lá sim. Vai ser uma benção. Está tendo culto domingo de manhã? Tá sim, vai lá, 9 horas da manhã tem um culto. Tem um culto 9 horas, tem um culto 6 horas. Qual que está mais cheio? Eu falei: sério, 6 horas da manhã começou agora. Vai muito pouca gente. Ah não, então eu vou à noite. Que parece que quando tem mais gente, o Espírito Santo se move mais fácil. Querida, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está ali. Se me colocar a pregar aqui para 2 pessoas, eu vou pregar para 2 pessoas igual se eu estivesse pregando para 1000. Não vai mudar, a palavra não muda porque tem pouca pessoa. A mensagem não muda, a Bíblia não vai mudar. Não tem uma Bíblia grossa para muita gente, uma Bíblia fininha para pouca pessoa. Já fiz louvor dentro de uma igreja para 3 pessoas, 4 pessoas. Já fiz louvor sem ligar no som, no violão, microfone. Como já ministrei para mais de 5.000 pessoas. Vou te dizer uma coisa.
Jesus ainda prefere o jumentinho. Eu ainda prefiro onde tem menos pessoas. Porque é menos pessoas, mas é menos pessoas onde o coração é voltado para Deus. Já preguei em igreja com centenas de pessoas. Mas eu ainda sou atraído em pregar na nossa igreja com 60, 70, 80, 100 pessoas. Eu já preguei a mesma palavra naquela cidade, cheio de gente, o culto. Já preguei a mesma palavra numa igreja com 20 pessoas aqui do lado de Carandaí. Senti muito mais Deus falar aqui do lado do que lá. Pastor, então você não quer ter igreja grande? Não é isso, querido. Não é quantidade, é qualidade. A gente pode ter uma igreja com Carandaí inteiro, mas nós queremos que Carandaí inteiro esteja com qualidade de vida, com qualidade de adoração, com qualidade de reino. É isso que importa, que é isso que atrai o Pai. Existe uma canção do Daniel Alencar que ele fala assim: não simplesmente canto, eu canto para alguém ouvir. Eu não canto para multidões, eu canto para 3 pessoas. Eu canto para o Pai e para Jesus, seu Filho, que morreu por mim, e ao Santo Espírito, amigo mais chegado que um irmão. O nosso culto é para Ele. Somente para Ele. Não é uma religião que vai impor para quem é o nosso culto. Aqui neste lugar, o nosso culto é para Deus. Nosso culto é para o Senhor. Somente para Ti, papai. Não deixe que a religião imponha para você a sua bênção, a sua cura. Quando a sua bênção vier, celebre, sem medo. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste. Reconciliação Carandaí.
Um lugar para recomeçar.